Ô, Marcito, como é que você descobriu que você era humorista, cara? Porque você falou, você é professor de história, velho. Eu vou Tem virar nada a ver. profissional. Por quê? Você teve uma vida engraçada, você era o cara engraçado, você Desde era o cara moleque. que zoava com os caras, seus amigos eram engraçados. Como é que é isso? Sabe o que é isso? Eu acho que essa coisa da tira, eu sempre gostei, cara, de fazer os outros rir. Eu sempre tinha uma pegada, assim, de querer me aparecer pros outros e fazer as pessoas rir. Eu sempre gostei da atitude de alguém falar um assunto, Falar tá? A gente fala um assunto. No final, eu nem sabia que era o tal do punchline. Terminava o assunto, eu dava uma assim, a Mandava galera uma. ria. Sempre, desde pequeno. Mas aí, eu nunca entendi a comédia como algo, sei lá, eu sempre quis ser ator de drama, sempre quis ser sério, assim, tipo, né, eu gostava de fazer teatro e tal, até fiz uma época. Mas aí, cara, quando eu fui dar aula de história, eu descobri isso que... E por que você foi dar aula de história, irmão? Coisa louca. Cara, eu queria fazer psicologia no começo, né? tá. Só que daí eu fui ver o curso, né? Aí eu descobri que eu me adequava mais na condição de paciente, né? Do que né? Aí Entendi. eu gostei da história porque a história que no cursinho, cara... não é o mundo que a gente pensa, sabe? Eu fiquei... Professor de cursinho, cara. Eu não sei se aqui em São Paulo é tão forte isso, do cursinho pra vestibular como é no Rio Grande do Sul. Lá os caras eram atores, e ganhavam um dinheiro. Cara, eles fazem mais show. Se eles fossem fazer stand-up, os professores que eu tinha, eles eram melhores que muito que tem no mercado. Os caras davam uma aula que era um show, tu ficava, nossa, meu Deus, cara. E ali na aula de história, desconstruindo o que eu acreditava, eu falei, eu quero fazer história. É isso que eu quero. E aí eu fui. Mas aí quando eu entrei na história, aí eu nunca esqueço, entrei na história. Aí já fui comprar material escolar, né? Mulher da MST, CD do Chico Buarque, camisa do Tchê. Já te matricula, já vai. Não, quero morrer numa guerrilha. Né? Já vai, né? Não, tá louco? Eu fui pra história na época boa, que era o Bush. Que daí tu ia pra rua, porque ele era pau no cu. Depois veio o Obama, a galera teve que voltar a ter aula, né? Não tinha mais pra Obama na tri. O Obama queria se aproximar de Cuba. Obama, entendeu? Eu fui na história que era o Bush, que invadiu o Iraque. Entendeu? Então eu senti uma emoção. Só que aí eu me descobri, cara, dando aula, ia apresentar trabalho em grupo, eu imitava os professores, a galera ria. Aí o Marcito, tu tinha que ser professor de cursinho, mas eu tava envolvido com a causa da Revolução. Sim, eu falei, não vou, isso aí é... E eu comecei a me descobrir um cara que, às vezes, a minha performance, ela ia mais do que o conteúdo do que eu tava... Isso me incomodava, eu vou dizer. Você tava roubando o conteúdo. Quando eu fui dar aula num cursinho para vestibular, só pra não demorar muito esse papo... Fica de boa, velho. Quando eu comecei a dar aula em cursinho para vestibular, eu era um cara muito, tipo, showman. Tá. Porque a maneira que eu dava aula, a gurizada adorava. Só que, ao mesmo tempo, eu me incomodava porque sempre me avaliavam bem quando tinha avaliação, sempre ganhei prêmios de professor de destaque e tal, porque eu sempre fui estudioso, sempre fui... Só que eu sempre tive esse, cara, agora vou dar aula de Grécia, Napoleão, eu sabia, eu tinha piada pronta mas não pra parar a aula pra contar a piada, sim, eu concatenava com a piada, porque eu me colocava no lugar do aluno, que professor que eu queria ter. Tu imagina chegar pra um aluno da 7ª série, período regencial, regência trina provisória. Tipo, cara, o período regencial é foda. Porque eu tenho, tipo assim, ninguém escolhe, eu quero fazer história porque, com os 10 países, o Império Bizantino é emocionante. Não é. Mas eu gosto de Império, sabia? Eu gosto da história do Império. Mas qual Império? Não, tem brasileiro. Império que é horroroso. Império, pois é, mas é o mais difícil da aula, porque é muito político. Muito nome político, muito Dom Pedro I, Dom Pedro II. Sabe? O bom, tipo, tu pega ali, ó, Brasil, cara. Eu adoro a história imperial brasileira. Era Vargas é legal. O período militar é legal. Só que daí começa a embaçar, porque é mais perto da gente. A história, quanto mais próximo de ti, mais opinião, né? Mas eu curto o Império. Eu curto. E eu acho louco. Tu curte a história do Império ou tu curte a ideia de... tu curte o Império? É interessante. Eu acho que se o Brasil tivesse Império, a gente já tá melhor. É, cara. Sabe por quê? Porque o melhor estadista do Brasil foi Dom Pedro II. Ele foi foda. Ele foi bom. Ele foi bom em muitas coisas. O problema do Dom Pedro, pelo machismo, foi Princesa Isabel. Acho que o Brasil não aceitaria uma rainha. Mas é que é o seguinte, cara, olha só, é que o governo do Dom Pedro II não se sustentava há muito tempo já. Ele tava velhinho, pô. Não, tipo assim, nem pra sucessor, por quê? Porque o Brasil, tipo assim, a ideia da maneira que tava a monarquia no Brasil naquela época, ela tava meio que em choque. Aí vira um papo chato aqui, né? Não, é um choque político. Por exemplo, até a parada do fim da escravidão ali em 1888, ali, 13 de maio, já tava esgotando, cara. Tipo, não era mais nem rentável, entendeu? O trabalho escravo. O trabalho escravo é completamente 5% no Brasil. E é interessante o que tu falou. Quando entrou a República, diminuiu, sabia o número de eleitor? Por incrível que pareça, a República... Diminuiu. José Murilo de Carvalho, cidadania do Brasil. Cidadania do Brasil. O que o José Murilo de Carvalho fala? Esse é o problema do Brasil. Tu falou de império.
A gente tá acostumado, vamos lá, Dom Pedro II, Getúlio Vargas, Lula, Bolsonaro. O Brasil, segundo o Zé Muro de Carvalho, ele usa um autor que é, como é que é o nome dele agora? Esqueci, ele é um sociólogo inglês que ele fala que a cidadania completa, ela tem é um tripé, que são os direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. O que é direito civil? Eu sou um homem constituído, eu tenho direito de ir e vir. Eu tenho liberdade, tá? Isso vem do iluminismo. Com o meu direito civil de ir e vir, de escolher as coisas, eu luto por algo. Direito político. Perfeito. Eu uso o direito político de participar para construir direito social, beleza? Tripé. Isso é uma sociedade saudável, modelo inglês de república. Brasil. O Brasil teve um direito social antes do político. O Brasil é uma estadania. Ou seja, como é que a população ganha as coisas? Através de um pai. A população sempre quer um grande messias que faça. Quem é o cara que vai mudar? A população acha que votei, saí, escolhi. Tô bem. A gente se acostumou a negociar com o Estado para ter e não para se sentir importante. O Estado não nos representa, ele nos... Sabe? É. O brasileiro procura uma figura forte. Paternalista. Que nem fala do Putin. A história da Rússia, ela é muito mais preparada para uma ditadura que para uma democracia. Com certeza. Porque a gente entende que Tem democracia dúvida. é perfeita. Não é, cara. Democracia não é a última bolacha do pacote. Tem lugar que não funciona, cara. E no Brasil, cara, a gente sempre funcionou, historicamente, com direito social veio antes do político. Logo, a gente não entende. A gente precisa ganhar as coisas. Ou negociar pra ter. Mas olha só, você falou do inglês, mas é pra inglês ver, né? Não, porque o modelo inglês também não é perfeito. Não tô dizendo que não seja perfeito. Por que eu falo que é pra inglês ver? Eles falam tudo isso, mas tá lá o Rei Charles. Até hoje. Tá lá. Mas é mais pra tirar foto, né? Não, mas tá lá. Porque, por é exemplo... importante pra caralho pra eles. Eles vão lá. Eles vão lá comemorar. Sim, mas eles se orgulham do rei, pô. Mas a Inglaterra... Tudo bem, cara. Mas Entendeu? Mas o Rei Charles É não... que ele não apita nada. Mas o Rei né? Charles Não, não faz apita. nada. Você acha que não apita? A Inglaterra merda. sai da União Europeia. Amigo- A Inglaterra, aquele Brexit. Brexit, é. Ó, o Papa apita pra caralho. Não parece mais apita. Porque o grande estadista Não, é aquele Papa cara que é apita. vaselina, que não fica... Mas é que... opera nas Cara, sombras. O Rei É que Charles, assim, ó... Não, é que assim, cara... Até a véia, eu acho que a véia era fodida. Não, ainda O Rei tem- Charles é eles meio têm poder. songo-mongo, meu. Eles têm poder. É que o cara dá migué pra não cair, né? É que assim, Entendeu? ó, Não? Que se o cara peita, ele cai. É que o sistema Né? da Inglaterra, por exemplo, tem coisa assim, ó. Na Inglaterra, o modelo parlamentarismo inglês é o seguinte: o rei, ele é chefe de Estado, Sim. mas não é chefe de governo. Sim. Ele não é o cara que vai... Mas é né? o cara que dá conselho mas a ao Inglaterra, primeiro-ministro. Mas a Inglaterra tem uma formação histórica. Veja bem, a Inglaterra criou, acho que não posso estar enganado aqui, acho que em 1302, primeira carta... A Inglaterra, o parlamento tá lá. A Inglaterra é o primeiro lugar que se discute. Que se Então, instituiu isso, aí né? que interessante, cara. A Inglaterra... Não, o sempre- parlamento vem da Grécia. A Inglaterra sempre... Não. Né? Não vem da Grécia? Não, a ideia de parlar é... vem não, da Grécia. Não, a Inglaterra tinha o Grécia. Senado, tinha... Então, tinha... vem da Grécia, Não, esse cara. processo participativo é da Grécia, tá? Mas Da aí Grécia. na democracia, demos e tal... Mas Grécia. tipo... Mas o conceito de parlamento, como a gente fala... Mas sabe o que é? É que a gente entende, por exemplo, ó, a monarquia inglesa, ela é mais democrática que a República Brasileira, sabia? Porque tem o poder, porque tem o chefe. Mas não é por causa do chefe, é por causa do que... chefe. Cara, é por causa que as pessoas entendem seus direitos políticos. É que é um bom chefe. Porque a família real. Porque Ela é o representativa. rei, não é só porque isso. Porque o rei, vamos lá. Você é o rei do Brasil. Vou dar um exemplo. Tá. Você não tá ali por 4, 5 anos. Vou dar um exemplo. Presidente de clube. Por que SAF vai superar clube? Porque o cara do clube, ele vem ali, faz 4 merda, 5 anos, deixa a dívida e foda-se. Vai Entendeu? embora. O cara, quando ele é o monarca, ele tem que deixar legado, velho. Senão ele se fode pra história, pela família, entende? O conceito de poder... Por isso que Dom Pedro II foi tão foda, que ele pegou um legado, ele deixou um legado de tecnologia, de avanço. É que veio essa porra de república aí maluca. Mas ele pegou, mas ele tinha 15 anos. Nem tinha 15 Teve anos. regente e Teve tal. regente. Mas ele foi um puta cara. Ele foi um cara... Ele cara, foi o estadista mais ele importante. foi estadista muito importante Mais no Brasil. importante. E é por isso, ó, ele foi um estadista muito importante, mas ele também tava por trás dele pessoas que eram muito também inteligentes, que politicamente... O Dom Pedro soube jogar, cara, ele soube lidar com os dois lados ali, conservadores, Sim, puta liberais, cara, para lá. puta cara. Entendeu? E aí, cara, eu acho assim, ó... Mas aí tu tá entendendo? Não é a pessoa... Eu acho como que é o se- sistema. Isso, é o sistema. Como é que se Sistema. forma? A história brasileira, ela tem Eu esse sou- vício eu acho que de o Brasil- ser alguém. É, Mas não importa se é você falou monarquia ou a não. Aí verdade. vai entrar o Vargas, olha a Não pode- ausência. Entra o Vargas. É uma coisa que
E aí, o que tu acha do Vargas, por exemplo? Não, eu não curto. Pois é, aí que Eu tá. não curto. O Vargas foi um puta estadista também, mas foi um puta pau no cu também. Matou pra caralho. Matou pra caralho. E tem rua dele, sabia? Em tudo que é lugar. É, aqui louco, em São Paulo né? não tem, porque aquele, né? Agora aqui, ó. Aqui teve 32, Cara, né? ao mesmo tempo, o Vargas implementou o primeiro capitalista do... por incrível que no Brasil, o primeiro capitalista foi o próprio Estado. Não dá pra negar isso. O Estado é que fazia a parada. Não tinha uma burguesia igual na Europa aqui. Era o Estado, mano. Sim. Entendeu? E aí, só que aí o que eu digo, cara, no Brasil, nem sei se é o modelo. Pode ser até um presidente, pode ser um monarca, pode ser um sheik. Mas o brasileiro, cara, ele entende que é quase que uma figura... Tu precisa de uma figura que te dê, sabe, esperança. Porque a gente ganhou, assim, as coisas. A gente não é uma nação ainda. Não é a nação. Sabe por quê? Não é a nação. Sabe por quê? O sonho do brasileiro é ter a cidadania italiana. Ó, quer ver? Cara, eu quero... Você não quer ter a cidadania italiana? Pra mim, fala isso pra mim pra caralho. Eu falo assim, cara, eu sou brasileiro. Ah, mas pros teus filhos, ele vai ter que ajudar a fazer o país onde ele mora, onde ele nasceu. Sim. Não que eu não venha a ter. Sim. Até porque vai Tá mudar, fudido. né? Até porque vai mudar, né? Acho que vai Sim. mudar a legislação de cidadania italiana, acabou a farra. Mas assim, o brasileiro, ele gosta de ter cidadania americana, o green card. Eu tenho um green card. E a cidadania... Quer dizer, o povo não quer... Ah, o Brasil é difícil, então... Aí eu abro mão. É que o Brasil, por exemplo, ó, tu pegar... Não tem unidade. Tu pegar, por exemplo, ó, tu pega a independência, tá? Tu pegar na mesma época as independências da América Latina e que pega o Brasil junto. O Brasil foi o único país que ficou do mesmo tamanho com a independência. Se tu pegar o governo, se tu pegar todo o Dom governo Pedro espanhol... II também. Não, antes disso aí. É. Não. Aqui, ó. Pega toda... As capitanias. As independências começaram ali no final, no começo do século XIX. Tu vai ver lá, o governo espanhol tinha ali o vice-reino do Prata, vice-reino, virou Argentina, virou Paraguai, depois Uruguai, Chile, Peru. O Brasil ficou do mesmo tamanho. Por quê? Porque já acho que foi o Raimundo que falou que disse assim, no Brasil, o Estado precede a nação. Ou seja, antes de tu te sentir brasileiro, a família real, em 1808, veio pra cá e governou a partir daqui. Sim. Então, tu já tem uma ideia de estado de fronteira antes de tu te sentir brasileiro. Eu brinco com o gaúcho, que a gente é um país. Por quê? Porque, cara, a história do Rio Grande do Sul sempre permitiu que a gente brincasse com isso. Eu acho maravilhoso. Tivemos tantas revoltas separatistas que, se dessem certo, o Brasil não era isso há muito tempo. Tu pega a Inconfidência Mineira, que é feriado dia 21, nunca a Inconfidência Mineira quis a independência do Brasil. Queria de Minas Gerais. Isso foi depois na República. Quando é que foi enforcado lá o Tiradentes? 1789. O que veio depois dele? Veio o Império. Tu acha que tinha na sala de aula feriado dia 21 de abril? Não, ele era um pau no cu. Ele era um idiota. Ele era um revoltado. Ele era um republicano perverso. Ele, o quinto dos infernos, Quinto dos infernos. O que acontece? Quando entra a República, depois de Dom Pedro II, o que acontece? Tu não tem herói, meu galo, porque tu tem uma família portuguesa que governou. O que fizeram? Bota o Tiradentes. Tá, mas ele... Azar faz de conta que foi o Brasil todo. Mineira. E a figura, ele era um militar, um alfer, dentista, ele era tudo. Ele tinha burnout, o Joaquim. Ô, cara, ele era tudo. Cara, o que acontece? E quando foi preso por 3 anos, aliás, ele morreu em 1792. A rainha da Maria I, a mãe do Dom Pedro. Quando ele morreu em 1792, ele tava barbeado e sem cabelo. Ô, meu... Vamos colocar nele uma barba Cristo. e um cabelo comprido. Por quê? Uma figura messiânica. A República nasceu sem símbolo. Tu precisa criar um mito fundador da República e um herói. E aí se tem a figura... Cara, porque até... Tentaram pensar até no Bento Gonçalves para ser o Tiradentes. A República não tinha herói. Quer ver outra coisa interessante da República? Chega de 7 de setembro. Agora vai ser o quê? Vai ser o 15 de novembro. Só que o povo tinha ligado a gravação com a monarquia. Não tinha como não tem como tu mudar. Sabe o que fez a República? A malandragem. Tá bom, vai ser 7 de setembro. Mas vai ser um desfile militar. Ou seja, manteve a data e mudou a estrutura. Meu, tu não muda a história da mentalidade da marra. Quer ver outra coisa que incomoda? É a escravidão. Muitos africanos alforreados queriam a volta à monarquia. Vários abolicionistas, inclusive ex-escravos, não eram republicanos, sabia? Eram monarquistas, tinham afeição à família real. Olha que complexo que é a história, cara. Eu acho assim, pra gente encerrar, pra gente pra zoeira que a gente gosta, que a gente gosta. Só pra assim, eu gosto da monarquia, não da monarquia brasileira em si, eu gosto do sistema. Pode estar ultrapassado, sim, mas eu acho que, como a gente tava falando do quadril da moça, das mulheres, eu acho que é uma coisa meio antropológica.
Pode ser. Da abelha rainha, do símbolo, de um cara que comanda O rei, aquela... ou o Pelé é o rei do futebol, o Roberto Isso. Carlos é o rei. Isso. A ideia Roberto, do rei é isso. simbólico. Quando o príncipe inerente, casou tem com um a rei pra Kate, tudo, aquele chamado casamento morganático, que é quando alguém não é da família real. Consorte. Meus alunos ficaram vendo pelo YouTube. Que bonito. A gente, assim, porque a ideia do rei rainha, né? Ele dá um... É tudo glamuroso. a gente tem isso aí. Tem isso, É então como acho líder, que é como é um estado paternalista mesmo. A gente quer... Porque, por exemplo, paternalista. por exemplo, nós temos aqui nossas vidas, certo? Certo. Você tem a sua, eu tenho a minha, você tem a sua. Agora, tem uma pessoa dedicada a cuidar de todos, porra, o político vai lá, faz o que quer, rouba, daqui a pouco bota outro. E eles ficam ali operando nas sombras. porque isso é romano, né? Pra ideia de romano, o que é república? Coisa pública. O Estado é gerido por pessoas, mas não é das pessoas. Aham. E a ideia de monarquia que o Estado é da pessoa, mais ou menos a própria o pessoa. pai, Mas também não pode ser monarca que nem o Luís XIV lá, o Rei Sol, né? O Estado sou eu. Ele tá acima da lei. Não pode, exatamente. Mas tem uma frase do Luís XIV que eu piro, hein? Também é. Eu vi esses dias no livro, eu achei maravilhosa, que ele fala assim, ele tinha que pôr alguém no lugar, vou substituir um funcionário de alto, aqui um assistente bom aqui, e tem um monte de gente querendo aquela vaga. Ele fala assim, rapaz, eu gerei um monte de insatisfeito e um ingrato.